Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindos todos. Irmã Raquel, Kátia, Jonas, Marlene, Irmã Madalena, Irmã Jussara. Que beleza. Presbítero Venâncio. Vai interagindo aí na página, porque aí eu identifico quem está participando conosco. Que privilégio, muito bom contar com a sua companhia, né? Eu e Cida nos sentimos amparados por vocês. Eu sei que as orações, né, o amor que vocês destinam por nós, que a recíproca também é verdadeira. Mas interajam aí na página. Maurílio, boa noite, bem-vindo. Que bom. Ok, vamos estudar hoje integridade na injustiça. Muito bem. Eu estou transmitindo ainda pelo Facebook porque o Diego ainda vai nos dar o passo a passo, né? Nós já conseguimos. A irmã Raquel essa tarde, olha, conseguiu que a gente ultrapassasse os 100 inscritos. Você pode continuar pedindo, quanto mais melhor, mas agora passou de 100, a gente já vai poder transmitir pelo YouTube com o devido passo a passo, a assessoria do Diácono Diego, e aí a gente vai compartilhar no Facebook. Aí a gente vai fazer o caminho inverso, né, e ter aí. Mas eu hoje já estou transmitindo aqui com o celular na horizontal, porque se você ligar a TV, você já vai ver a tela completa, tá bom? Ok, vamos orar e a gente já parte para o nosso estudo, tá bom? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse dia e pelos muitos benefícios recebidos da parte do Senhor. Obrigado, Deus, todo o tempo, até aqueles momentos, ó Deus, em que estávamos distraídos, ó Deus, e sem atentar para aquilo que está ao nosso redor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos guardou, o Senhor supriu as nossas necessidades do pão, o Senhor supriu as nossas necessidades, as mais diversas, ó Deus, físicas e principalmente as espirituais, Senhor. Obrigado, Deus, pelo encorajamento, obrigado, Pai, pela paz, obrigado, Senhor, pelo auxílio do Teu Espírito, ó Deus, fazendo-nos entender e receber, Pai, as Tuas promessas, ó Deus, receber da Tua palavra as santas instruções. Deus, continua produzindo crescimento em nós, como Teu povo, para semearmos o Teu Evangelho, que nada pode deter, porque ele é o poder de Deus, Senhor. Pai, muito obrigado pela existência da Igreja Presbiteriana Ebenezer, ó Deus, pelas famílias, ó Pai, muito obrigado pelos nossos familiares, amigos, ó Deus, ser com os nossos irmãos de outras igrejas, de outras denominações, nossos familiares de longe, de perto. Ó Deus, alcança cada um nesta noite. Nós oramos agradecidos no nome e por amor de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém. Ok, Atos, Daniela. Boa noite, Daniela. Abraço no Vitinho. Tudo bem. Irmã Leonor também está por aí. Muito bom. Essa foto é com o José, né? Tô vendo aqui pequenininho, mas acho que dá para identificar. Muito bom. Um abraço nas nossas crianças, viu? O carinho do pastor a cada uma delas. Vocês são muito amadas por todos nós. Minha irmã Fátima também entrou aí. Que bênção. Muito bom. O texto de hoje é o capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 24, e como eu coloquei no grupo da Ebenezer, nós vamos estudar hoje, com base nesse capítulo 24, integridade na injustiça. Integridade
na injustiça. Honestidade é uma questão de certo ou errado. Não é uma questão de política, né? É uma questão do certo e do errado. Para o cristão, para o Filho de Deus, testemunha de Jesus Cristo, a honestidade, ser honesto, ser verdadeiro, não é uma opção, é um dever, é cumprimento de um mandamento, portanto, é minha obrigação, né? Ser íntegro, ser honesto, verdadeiro, ok? Honestidade tem a ver com caráter. E isso não tem graus de valor. Não tem graus de valor, né? Reputação é o que os homens pensam de você. É o que os homens pensam de nós. Já o caráter é o que Deus sabe quem nós somos. Ok? J. Blanchard afirma, abre aspas, as circunstâncias nunca formam o caráter. Elas meramente revelam. Tudo na vida é um teste para o caráter. Ok? O apóstolo Paulo está preso e, como a gente vem acompanhando, ele está preso injustamente, ele vem sendo caluniado impiedosamente, ele vem vivendo em circunstâncias em que sua integridade de caráter é provada, né? Ele está passando por tudo que tem passado, né? Essa saga que a gente vem falando é por conta da sua integridade, da sua honestidade na visão, a missão que o Senhor lhe deu. Joana, bem-vinda, minha irmã, prima irmã. Matthew Henry é um dos comentaristas desse texto, né, de Atos e do Novo Testamento. Ele diz: o Senhor conhece pelo nome aqueles que são seus, mas nós os conhecemos pelo caráter. O governador Félix mantinha Paulo preso, esperando que ele desse dinheiro para ser solto. Pastor, mas já naquele tempo, primeiro século da igreja, primeiro século da era cristã, primeiro século depois de Cristo, a gente vai ver isso no texto. O texto vai nos revelar isso, né? Paulo se mantém firme em sua honestidade e em sua integridade, mesmo estando sendo injustamente caluniado, injustamente oprimido. O reformador João Calvino diz: integridade de coração é coisa indispensável. Integridade de coração é coisa indispensável. O cristão tem o dever de ser íntegro, porque ele reflete, e ele fazendo isso, ele reflete o caráter de Cristo, ele reflete o caráter do seu Senhor, do seu Salvador. Quem conhece a Jesus deve imitá-lo. Deve imitá-lo em seu caráter e em suas atitudes. Pastor Davi Horta, Deus abençoe, meu irmão. Que privilégio ter você conosco. Samuel Johnson diz: conhecimento sem integridade é coisa perigosa e temível. Por isso que a nossa sociedade tem formado doutores ladrões. Nós, reformados, defendemos que o indivíduo não tem que estar na igreja, não tem que estar na sala de aula por ser pastor, por ser clérigo, não. Agora, nós defendemos que na sala de aula tem que estar o melhor professor, e um professor cristão, porque ele vai ensinar matemática, mas vai ensinar princípio, ele vai ensinar história, ele vai ensinar física, geografia, enfim, e vai ensinar também com a vida, vai ensinar também princípio para os seus alunos, para a gente formar cidadãos íntegros, comprometidos com o reino, né? Não defendendo bandeira política, ideológica, mas
vivendo honestamente, vivendo de forma íntegra, sendo bom esposo, sendo bom filho, sendo um bom cidadão e principalmente reconhecendo o Deus Criador e louvando por suas obras e obedecendo os seus mandamentos, espelhando, né, o caráter de Cristo. A exposição desse capítulo 24 de Atos dos Apóstolos discorre sobre isso, né, sobre a integridade do apóstolo Paulo durante sua prisão em Cesareia, tá bom? Então é esse o nosso, após essa introdução, é esse o nosso assunto de hoje. E eu quero destacar, a primeira coisa é essa vida de integridade do apóstolo Paulo. Ou seja, uma vida de integridade não impede que sejamos falsamente acusados, caluniados. Isso fica muito claro aqui. Ou seja, a integridade não nos imuniza de perseguições, de injúrias e de falsas acusações. Não é porque eu sou um bom funcionário que eu tenho que ter tratamento diferenciado. Eu sou um bom funcionário e procuro ser honesto, íntegro, porque esse é meu dever diante de Deus. Eu obedeço os seus mandamentos, e obedecer os seus mandamentos é como o mel, é como o destilar dos favos, diz o salmista. Pois bem, após 5 dias dos acontecimentos registrados no capítulo 23, que nós estudamos na semana passada, o texto diz: desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos, com um certo orador, né, chamado Tértulo, e eles apresentaram acusações ao governador contra Paulo. É o verso de número 1, o verso 1 de Atos 24. Eliana Afonso, boa noite, minha irmã. Tem mais gente que chegou aí. Eu estou vendo a irmã Marta, a Isa, Alexandre. Muito bem, coisa boa, um privilégio, viu? Muito bom ter vocês com a gente, viu? Então, essa delegação que foi cuidadosamente planejada com o objetivo de impressionar o governador. Esse era o desejo deles, incriminar o apóstolo Paulo. Tértulo, esse orador, né? Então ele inicia a leitura da acusação que eles tinham preparado contra Paulo com uma bajulação, com um respeito falso, ou, por que não dizer, fingido. Veja aí os versos 2 e 3 desse capítulo de número 24. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo, né, acusar o apóstolo Paulo. Olha como ele inicia essa carta e isso que eles prepararam contra Paulo. Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Olha, os judeus odiavam, os judeus desprezavam o governo de Félix. O governador Félix era odiado por eles, era desprezado por eles. Ele foi governador da Judéia de 52 a 59 depois de Cristo. E ele era um ex-escravo, cujo irmão era um dos favoritos do imperador Cláudio. E ele havia obtido esse cargo de governador através e por causa do seu irmão, né? Seu irmão tinha conseguido isso para ele. Ele não era muito considerado pelos romanos influentes, né? Ele não tinha boa aceitação dos romanos mais influentes da sua época.
Ele realizou pouca coisa, segundo os historiadores, né? Durante o seu mandato como governador, ele não realizou muita coisa. Parece até que nós estamos, né, nos referindo a alguns governantes e governadores do nosso tempo. Ele derrotou o egípcio e seus seguidores, a gente viu em Atos, no capítulo 21, verso 38, mas a sua crueldade, sua brutalidade não agradou os judeus e eles acabaram expulsando, né? O governador, como governador, ele foi expulso pelo imperador Nero 2 anos após a audiência de Paulo. A gente vai ver isso lá no finalzinho, no verso de número 27, a gente vai chegar lá, né? Ele colheu da sua maldade, da sua procrastinação, ele colheu de engendrar contra o apóstolo Paulo, o servo do Senhor. É preciso tomar cuidado com bajulação, né? Elogio é algo legítimo, verdadeiro. Bajulação é algo falso, né? É algo falso. Thomas Brooks, ele diz, abre aspas, a bajulação é a rede invisível do diabo. A bajulação é uma linguagem dos piores inimigos, né? Então é com bajulação que ele se aproxima do governador para incriminar o apóstolo Paulo. Eles fazem 3 acusações contra o apóstolo Paulo e eu quero ver com vocês essas 3 acusações contra o apóstolo Paulo com base nos textos. Vamos seguir olhando para os textos. Mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada, se você usa no smartphone, né? A primeira acusação, melhor dizendo, é que ele é uma peste ou uma praga, né? Que produz destruição entre os judeus no mundo inteiro. Veja o verso de número 5. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste, olha aí, esse homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo. Quer dizer, a acusação dele é essa, né? Gravíssima, de que o apóstolo Paulo está promovendo divisão, né? Sedição, destruição entre os judeus no mundo inteiro. Essa palavra traduzida por peste no grego, né? Peste real, significa pestilência ou praga destrutiva. Veja, são os significados dessa palavra que ele usa aí. No grego, loimos, é peste, praga destrutiva, né? Sua acusação é que Paulo é como uma praga que espalha dissensões por todo o Império Romano. É uma acusação forte, gravíssima contra o servo de Deus. A outra acusação, a segunda, é que ele é um líder herege da seita dos nazarenos, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. É o que conclui o versículo de número 5, né? Que nós lemos a primeira parte. Essa referência que ele faz, né, desdenhosa, que o Tértulo faz, esse orador, ao cristianismo como a seita dos nazarenos, né, tinha o objetivo de retratar Paulo como um líder, né, o líder de uma seita messiânica que colocava em perigo a hegemonia de Roma, né? É algo, eles aumentam, né? Eles fazem aqui uma coisa, um assombro, né? Como a gente costuma dizer. Acho que é a Ivânia que chegou por aí, né, Ivânia? Da Bahia, muito bom. Este apelido, né,
que ele coloca, esse codinome aí, essa referência desdenhosa, né? Seita dos Nazarenos, esse apelido, foi derivado da cidade natal de Jesus, né? De onde Jesus nasceu, em Nazaré. Então ele pega isso aí e faz essa desdenhosa referência aí, né? A terceira acusação é a profanação do templo judaico. Isso está no verso de número 6. O qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Ele agora acusa o apóstolo, né, de profanar o templo, né? Primeiro chama ele de peste, depois diz que ele é um líder herege e agora diz que ele profanou o templo. O objetivo dessa acusação é tentar retirar Paulo da jurisdição romana e voltar à jurisdição judaica, né? Por um crime grave contra a lei judaica. Como Lísias não estava presente, foi acusado de tirar com grande violência Paulo das mãos dos judeus. Tértulo conclui dizendo que Félix poderá comprovar aquilo que estava dizendo. Verso de número 8. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos, né? Os judeus que foram com esse orador chamado Tértulo também concordaram com as acusações, né? Eles estavam de acordo com isso. Ivane, é você mesmo, boa noite. Irmã Gernil, Didi, Jair, muito bom, recebo com carinho o abraço e transmito um abraço a todos vocês, meu e da Cida, viu? Que lembranças boas temos de vocês. Então vejam, né? Os judeus estavam concordando com isso, né? Até então, os perseguidores de Paulo são os próprios judeus, são a própria liderança judaica, não são a lideranças romanas, ou seja, governamentais. Mentiras para testemunhar mentiras. O pecado tem muitas ferramentas. A mentira é o cabo, né? Como alguém já disse, que serve para todas elas. Se encaixa em todas elas. É isso, né? A mentira. E a gente sabe, segundo João 8,44, quem é o pai da mentira, né? José Newton, bem-vindo, meu campeão, boa noite, viu? Deus abençoe. Então, o cristão deve ser honesto e íntegro para poder espelhar o caráter de Cristo, né? O pecado nos desvia do caminho do Senhor. Por isso, precisamos da ajuda do Senhor, da consagração, do que eu tenho dito para a igreja, as disciplinas espirituais, oração, leitura da Bíblia, para nos fortalecer, para sermos sempre orientados, guiados pelo Espírito Santo de Deus, para não pecarmos contra o Senhor, nem errarmos o alvo e sairmos do caminho. Devemos nos esforçar para ter uma vida aprovada por Deus. Deve ser sempre o nosso esforço, né? O Senhor é santo e o nível é alto. Ele espera de nós santidade, não perfeição, né? Mas santidade. Vamos ver a defesa de Paulo a essas falsas acusações. Agora a gente vai caminhar os versos de 10 em diante, tá bom? Ele recebe então a autorização do governador Félix para falar em sua defesa. Ele sabia que Félix tinha uma carta escrita por Lísias quando ele foi enviado para Cesareia. Paulo então faz uma saudação respeitosa, o verso de número 10. Veja aí comigo o verso de número 10. Paulo,
tendo-lhe o governador feito sinal para que ele falasse, ele respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Né? Então, o apóstolo Paulo começa com essa saudação respeitosa, ao contrário do outro, que odiava e elogiou. Ele inicia a sua defesa reconhecendo o conhecimento do governador sobre os assuntos da terra, né? Sobre os assuntos do seu povo, porque ele estava envolvido no governo de terras judaicas, desde pelo menos 48 depois de Cristo, e era governador desde 52, como eu já lhes falei. E tem outra coisa, Félix era casado com uma judia chamada Drusila, e ele estava muito familiarizado então com os assuntos judaicos, com os assuntos ligados ao povo judeu. Paulo não se utiliza de linguagem de bajulação, né? Ele é honesto, respeitoso com a autoridade, mas ele não usa de bajulação, né? Algo falso, fingido. Quanto à primeira acusação de ser uma peste perniciosa, né? Uma peste que semeia destruição, a defesa de Paulo é muito simples, ela é muito clara e muito direta, né? Primeiro ele diz que não houve tempo suficiente para que ele cumprisse o que o acusavam de fazer, já que ele só estava na Judéia há 12 dias e ele havia sido preso por pelo menos 5 dias. Então veja só, né? Segundo, ele veio a Jerusalém com o propósito de adorar a Deus, adorar ao Deus verdadeiro, e não de promover tumultos. Os acusadores, né? Terceira coisa é que os acusadores não têm testemunhas de que ele causou tumulto, ou mesmo tendo uma conversa traidora. Não tem nenhum discurso do apóstolo Paulo, em qualquer lugar ou em qualquer momento. Quarta coisa, os acusadores não podem provar nenhuma de suas acusações. O testemunho do comandante Lísias anularia, né, todas essas acusações que estavam sendo feitas ao apóstolo Paulo. Pois bem, quanto à segunda acusação, né, de heresia religiosa, o apóstolo responde nos versos de número 14 e 16. Olhe comigo aí, versos 14 e 16. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, o que chamam de seita, né, era como era conhecido o evangelho, né, os evangélicos, os do caminho, né? Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, e de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, vejam, né? Paulo é claro novamente. Primeiro, ele reconhece ser seguidor do caminho. Ele não nega o caminho do Senhor, né? O caminho de Deus. A gente viu isso no capítulo 18, versos 25 e 26. Segundo, ele nega que o cristianismo seja uma seita. E ele afirma que é uma continuidade da fé dos patriarcas e que a base do caminho fundamenta-se na lei e nos profetas do Antigo Testamento. Veja como ele traz à luz essa verdade. Terceiro, ele compartilha em Deus
a mesma esperança de seus acusadores, né? Sustentavam que haveria, ou que de haver a ressurreição dos justos e injustos, né? Ele fala isso porque o Sinédrio, a gente viu semana passada, era muito dividido, né? E Paulo apela para isso, o fato de que a maioria deles acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Os acusadores eram saduceus, não eram escribas nem fariseus, eram saduceus, não criam na doutrina da ressurreição do corpo. E o apóstolo Paulo usa, né, de sabedoria para com esse que parece um pequeno detalhe, né? Em quarto lugar, ele declara a integridade de sua própria consciência ao fazer tudo isso, né? O caminho fazia parte do judaísmo, tanto quanto os fariseus e saduceus, e, portanto, permitido pela lei romana. Quanto à acusação de profanação do templo, ele diz, versos 17 e 18. Veja aí, versos 17 e 18. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, né? Ajuntamento e tumulto, né? A gente também não está podendo fazer ajuntamento, né? O apóstolo Paulo diz, olha, quando eles chegaram lá, esses judeus lá da Ásia que vêm me perseguindo, eles me encontraram foi exatamente cumprindo a lei. E a gente viu isso, que foi irmãos de Roma. Quando o apóstolo Paulo chega, ele diz, olha, tem um povo aí, tem uma parte aí, tem uma milícia aí, tem uma turma aí, mais de 40, querendo acusar você, faz isso, isso e isso. Então o apóstolo Paulo segue direitinho a cartilha, né? Ele não promoveu nenhum tumulto e nem tampouco causou motim. Ele não profanou o templo, pelo contrário, ele foi ao templo para cumprir seu dever espiritual, levar a oferta e purificar-se. Ele não estava de maneira alguma envolvido em qualquer tipo de profanação do templo. E aí o apóstolo Paulo finaliza sua defesa atacando os seus acusadores. Foram judeus da Ásia que despertaram uma multidão e começaram um tumulto no templo de Jerusalém. O verso de número 19 nos informa, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Não, eles preferiram preparar algo, buscar ajuda e ir lá com uma carta para acusar o apóstolo. Também ele diz que os acusadores que integravam o Sinédrio deviam acusar qual o seu pecado, por ocasião do seu comparecimento ao Sinédrio. Exceto quando ele gritou, né? Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Ele diz isso no verso de número 21. E a gente viu também no capítulo anterior, versos 6 e 7, ok? Então, mesmo sendo íntegros, podemos ser acusados com mentiras, né? O cristão pode ser acusado e atacado, mesmo sendo íntegro diante de Deus. Nós somos íntegros por amor ao Senhor, temor ao seu santo nome e a sua palavra, não para agradar a A ou B ou para não sofrer consequência. Porque Deus está conosco e com Ele podemos enfrentar tribulações. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,13, um texto muito mal interpretado algumas vezes, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E ele está dizendo exatamente, está falando exatamente desse contexto de fome, prisão, né? Perseguição. Precisamos testemunhar de Cristo com o nosso viver em toda e qualquer circunstância. E agora vem essa procrastinação
de Félix, né? Essa demora de Félix. Os versos de 22 a 27 nós vamos ver isso. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele destaca 5 verdades. A primeira é que os cuidados são oferecidos a Paulo, né? Ele destaca isso, e é fato, versos 22 e 23. A curiosidade espiritual do governador, no verso de número 24, né? Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Nós vimos também a coragem de Paulo, verso 25, o reverendo Hernandes destaca, a falta de escrúpulos por parte do governador Félix, está no verso número 26, e a sua incoerência, né? Então vamos lá. 3 pontos precisam ser destacados, né? E a ideia-chave aqui é exatamente dessa demora, essa procrastinação do governador. Primeiro, a procrastinação dele quanto à libertação de Paulo, versos 22 e 23. Ele conhecia muito sobre o caminho, né? Sobre os discípulos de Jesus e do envolvimento de Paulo com a pregação do Evangelho. Ele já havia recebido informações de Lísias e sabia da inocência do apóstolo Paulo. Ele prefere adiar a decisão e manter o apóstolo Paulo preso, sob custódia. Verso 23, que nos diz: e mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Uma nota final positiva na decisão foi que Paulo teria pelo menos uma liberdade limitada, inclusive permitindo que os seus amigos tivessem acesso a ele, né? E a gente sabe que isso aconteceu. A segunda coisa é a procrastinação do governador quanto à sua salvação pessoal, porque a gente já leu o verso de número 24. Drusila era judia, a esposa dele, era bisneta de Herodes o Grande, né? Que tentou matar Jesus, como a gente pode ver em Mateus capítulo de número 2. Seu tio-avô mandou executar João Batista e zombou de Jesus, conforme Lucas 23, de 6 a 12. E seu pai matou o apóstolo Tiago e prendeu a Pedro. Olha que linhagem, né? Félix e Drusila, a sua esposa, ouvem a Paulo acerca da fé em Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo prega sobre 3 assuntos muito interessante, né? O apóstolo Paulo prega sobre justiça, sobre domínio próprio e sobre juízo final. Então vejam só, isso envolve a realidade do pecado e as suas consequências na vida do indivíduo, a necessidade do arrependimento e da fé em Jesus Cristo para a salvação da sua alma e o destino eterno dos salvos e dos perdidos. Olha, rapaz, isso então amedronta o governador Félix, né? Amedronta. Por agora, podes retirar-te, e quando eu tiver oportunidade, chamar-te-ei. Ele diz isso no verso de número 25, veja aí, né? Quando tiver vagar, né? Quando tiver vaga, quando tiver oportunidade, chamar-te-ei. O verso de número 25. Ele não teve intenção alguma de se arrepender e, portanto, ser salvo, né? Em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso de número 2, o apóstolo Paulo faz uma referência ao profeta Isaías 49, verso 8, quando ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade,
e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ora, né, a gente precisa ser enfático na vida de algumas pessoas e para algumas pessoas. Não dá para usar de meias palavras com relação a isso, né? A nossa integridade, a nossa honestidade, mesmo que estejamos sendo falsamente acusados, precisamos dizer isso, né? Corajosamente perante uma autoridade para impactá-lo, né? Não dá, não tem meias palavras, né? Terceiro, eu quero destacar essa procrastinação do governador por causa de interesses escusos, como eu havia dito lá, né? Primeiro, de receber dinheiro de Paulo para soltá-lo. Corrupção. Veja o verso de número 26. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. O fato de Paulo ter dito que levou dinheiro para Jerusalém para ajudar os pobres despertou a ganância, despertou a avareza. Veja, o apóstolo Paulo no verso 17 revela isso, né? Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Paulo trouxe ofertas das igrejas da Judéia para ajudar os irmãos. Ele fez oferta no templo. Então veja que o ganancioso, né, o ímpio, captou isso e então deseja que Paulo então compre a sua liberdade, lhe dê dinheiro. Segundo, Félix manteve Paulo preso para lhe assegurar o apoio político dos judeus para si mesmo, né? Ele tem esse interesse. Nada adiantou ele fazer isso. O texto, no verso 27, diz que Pórcio Festo sucedeu ele depois de 2 anos, né? Veja aí, o início do verso de número 27, o último verso, né? Então ele procrastinou, ele se demorou, né? Porque ele não tinha, não estava pretendendo se arrepender, por isso ele, né, ele perde ali a oportunidade de salvação, de arrependimento. Ele queria o apoio dos judeus, ele mantém Paulo também preso também por isso, né? Por ele se demorar, por ele procrastinar, até não ter mais tempo para arrepender-se. Eu falei outro dia de uma ilustração que eu ouvi certa vez, né? Um dos pregadores no Rio. A gente vê muito isso na Central do Brasil e no Largo da Carioca. Não sei quem já viu, algumas pessoas torcem o nariz, falam gracejo, né? Mas de vez em quando tem um arauto ali pregando o evangelho. Tanto na rua no Largo da Carioca, um lugar movimentadíssimo, né? Fica ali entre a Carioca, Rio Branco, Ouvidor, próximo ao Teatro Municipal, ao Edifício Central. Quem conhece o Rio sabe do que eu estou falando. De vez em quando fica um camarada ali pregando, né? Às vezes está de terno, um calor tremendo, e eles são diretos e falam direto. Diz que uma vez tinha um pregando na Central do Brasil e abordou um jovem, conversou com o jovem, perguntou àquele jovem, questionou, falou sobre a necessidade da salvação, da vida eterna, se ele morresse, e o jovem disse: não, eu sou novo ainda, eu tenho muito tempo ainda para viver, para aproveitar a vida. E conta que ele atravessou as pistas da Presidente Vargas, são 3, 4 em cada sentido, e numa dessas ele foi colhido pelo ônibus e teve sua morte instantânea ali, né? Claro que nós sabemos que
salvação é obra do Senhor, é graça do Senhor, mas muita gente tem perdido a oportunidade de vivenciar esse relacionamento saudável com o Senhor. Não raro, quando a pessoa de fato conhece o Evangelho, e eu já tive essa oportunidade com inúmeras ovelhas, inúmeras pessoas. Ah, pastor, por que não me pregaram antes? Ah, pastor, por que não me falaram dessa verdade antes? Desse Jesus maravilhoso, desse Evangelho maravilhoso, que nos dá segurança, que traz alegria ao nosso coração, mesmo em meio às lutas, que traz segurança, a certeza de que quando partirmos daqui, haveremos de estar com o Senhor, a enfrentarmos as dificuldades sob esse prisma, né? Ser igreja. Há uma grande discussão no nosso país, especialmente nesses dias, do final de semana para cá, quando um dos ministros assinou que Estado e município não podia proibir a igreja de abrir, o outro disse não, pode sim, e a gente vê muita gente, muitos cristãos até, né, entrando nessa discussão, pode, não pode abrir a igreja. Nós não precisamos de edifício para ser igreja, nós não precisamos de templo para ser igreja. A igreja não é o edifício, nós somos a igreja, e enquanto esse debate fica aí, nós deixamos de compartilhar o que é essencial, a Cristo Jesus, consolar as pessoas, confrontar as pessoas com o Evangelho de Cristo. Nós abriremos, e os conselhos, os presbitérios, as denominações vão abrir, né, os santuários quando houver segurança. Antes a gente ora, antes a gente vive socorrendo as pessoas, a gente contribui com o prédio fechado e com as nossas movimentações, sejam elas quais forem, para diminuir o sofrimento do povo, para que a imunização através da vacina aumente e as pessoas parem de sofrer, né? A sociedade volte a sentir seguro, né? Livre desse medo que alcança a todos. Nós não estamos preocupados se a gente vai, quando a gente vai abrir ou não vai. Sentimos falta? Sentimos. Eu sinto falta demais de estar reunido com os irmãos, mas a gente tem uma preocupação muito maior com o sofrimento das pessoas que perderam entes queridos ou que estão com entes queridos internados, sem poder respirar, precisando de um aparelho de respiração, com aqueles que estão desempregados, que a gente precisa assistir. Essa é a nossa preocupação, sermos solidários, né? E alcançarmos os nossos queridos e aqueles que estão ao nosso redor, precisando da ação da igreja. Concluindo, irmãos, esse texto, como a gente viu, esse capítulo de número 24, trata exatamente da necessidade, né, da integridade do cristão em todo o tempo, em qualquer circunstância. Paulo foi preso injustamente, acusado por mentirosos, com falsas denúncias, chantageado por autoridades que queriam dinheiro, autoridades governamentais inclusive, né? Mas ele manteve-se íntegro, fiel ao seu Deus. Ele é um exemplo de testemunha exemplar, alguém que espelha o caráter de Cristo. Precisamos aprender que todo cristão é chamado para ser testemunha de Jesus, e não para participar de denúncia falsa, não para participar, né, de acusação falsa contra quem quer que seja, principalmente contra um irmão, como lá eram os judeus com respeito a Paulo. Thomas Brooks, ele diz: a vida do cristão deve ser simplesmente uma representação visível de Cristo. A vida do cristão deve ser simplesmente uma representação visível.
Conheci uma irmã na roça, no interior, muito simples, e eu me lembro dela dizendo: nós somos a Bíblia dos que ainda não foram alcançados, nós somos a Bíblia do não crente. É através de nós, do nosso proceder, da nossa fidelidade ao Senhor, que a gente torna o Senhor conhecido. Ser íntegro à semelhança de Cristo é o verdadeiro testemunho do cristão. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar. Quero orar por sua vida, quero orar por nossas famílias, quero orar pelas nossas autoridades, orar pelos que sofrem. Vamos rogar ao Senhor. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente aflita, afligida, muitas acometidas, né, de enfermidades, familiares sofrendo, outros, né, que perderam entes queridos, e a gente precisa ser solidário. Nós precisamos orar, precisamos estar aos pés do Senhor, para que Ele nos fortaleça, para que a gente continue sendo igreja e usando os meios que temos, e temos muitos, irmãos, temos muitos meios. Não estamos podendo reunir fisicamente por decisão, recomendação das autoridades, decisão nossa, né? Sendo coerente, amorosos, solidários e num esforço de deter o avanço desse vírus, né? E sendo solidário com a comunidade e adorando ao Senhor e propagando o Evangelho, que é o poder de Deus. Nada pode deter o avanço do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, né? Graças a Deus, essa tarde, a irmã Raquel conseguiu, só hoje, que a gente ultrapassasse 100 inscritos no nosso canal, no canal da igreja, no YouTube, né? Para que a gente em breve esteja transmitindo também pelo YouTube. Vejam, há ações que parecem simples, né? Mas que terá um alcance tremendo, né? Ore, faça isso, compartilhe bons conteúdos, compartilhe a palavra do Senhor, ore por alguém, socorra, aconselhe, encoraje alguém a continuar lutando. Não estamos sozinhos, o Senhor vive, Ele ressuscitou, a vida venceu a morte. Essa é a mensagem da Páscoa, desse período pascal. Vamos orar. Ó Pai bendito, Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua graça, nós te louvamos tantos benefícios temos recebidos do Senhor, sem merecermos, Deus. Tu és o Deus bondoso que nos resgatou, Pai, que nos sustenta com os teus fortes braços, Senhor. Muito obrigado pelo avanço da tua igreja, Senhor. Ó Deus, por servos teus que estão distantes, ó Deus, socorrendo, pregando, ó Deus, avisando, Pai, do perigo grande e grave de caminharmos nesta vida, ó Deus, sem a segurança de Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Ó Deus, nós te pedimos pela nossa sociedade, nós te pedimos pela nossa população carente, Senhor. Ó Deus, quantos, Pai, têm passado privação de alimento, têm passado fome até, Senhor. Ó Deus, não permita que próximo a nós, ó Deus, não vejamos, ó Deus, aqueles que precisam de um socorro, aqueles que precisam, ó Deus, de uma palavra amiga, de uma oração, de um encorajamento, ó Deus, de um ombro amigo, Senhor. Ó Pai, abençoa-nos como igreja tua, Senhor, a irmos ao encontro destes. Ó Deus, socorre os enfermos, cura-os, Senhor, nós te pedimos, Senhor, é o nosso desejo, Pai, para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, consola, conforta os corações, visita, Senhor, aqueles que têm sofrido, ó Deus, não só com o Covid, mas com outras enfermidades, aqueles que aguardam e se preparam para cirurgias, ó Deus, sê com eles, Senhor. Ó Deus, dá-nos a tua bênção, dirige-nos, Senhor, como povo teu. Abençoa, Pai, os profissionais da área da saúde, de todas as áreas, Senhor, desde os mais que fazem os procedimentos mais sofisticados aos mais simples, Senhor, na conservação, na manutenção. Ó Deus,
fisioterapeutas, nutricionistas, ó Deus, enfermagem, ó Pai, ser com cada um deles, Senhor, a segurança, o transporte. Muito obrigado, Senhor, porque nada tem nos faltado, pelo abastecimento, Senhor. Ó Deus, continua, Pai, a suprir cada uma das nossas necessidades, principalmente a da presença do Senhor e a paz que só o Senhor nos pode dar. Visita cada lar, ó Deus, ligado conosco nesta noite, e aqueles que vão entrar em outra oportunidade. Muito obrigado por esse veículo, ó Deus, que temos alcançado tantos irmãos, Pai. Dá uma noite de descanso, um sono reparador e o despertar de um novo dia na certeza dos teus cuidados. No nome de Jesus e por amor dos seus merecimentos que oramos. Amém. Que a graça eterna de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam sempre sobre nós, sobre a nossa casa, alcançando os nossos queridos familiares e os nossos irmãos por toda a terra, hoje e eternamente. Amém. Ótima noite a todos, Deus abençoe, e domingo estaremos de volta transmitindo os conteúdos e tendo comunhão com os amados irmãos. Boa noite a todos.